O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir ser dor, a dor que devera sente. Eu não consigo viver minha vida sem poesia. Eu sou uma pessoa que comecei a ler poesia muito cedo. O Fernando Pessoa é meu norte, assim, minha bússola. E eu acho que, num mundo tão cruel como que a gente vive, você pode falar coisas sérias, no entanto, trazendo um pouco de reflexão dentro da poesia também. Porque, às vezes, você veja bem, Conde, eu não sou um intelectual, eu sou um operador do direito, eu sou um advogado. Literalmente, eu sou um advogado. Então, muitas vezes, eu sinto que uma poesia que eu coloco nos meus textos, todo texto meu começa e termina com a poesia e tal. Eu penso que, às vezes, eu consigo falar mais através da poesia do que de 3, 4 páginas que eu escrevo. É muito interessante, porque quando eu comecei a ler mais e me apaixonar por literatura, sei que você é um especialista, a literatura é muito interessante, porque a poesia era vista como uma literatura menor, por boa parte dos intelectuais. O intelectual é um bicho muito chato, em regra. E eu me apaixonei por literatura, mas muito mais pela poesia, porque eu não acho que haja uma forma melhor de responder, às vezes, do que com um Mário Quintana que fala eles passarão, eu passarinho. Ou um meu querido, né, Manuel de Barros, que fala eu só uso a palavra para compor os meus silêncios. Eu, para escrever um texto para definir essa frase, eu demoraria 10 páginas, entendeu? Então, eu acho que a forma de enfrentamento ela tem que ser vigorosa, e eu não tenho dúvida que sou, eu sei, porque às vezes meus amigos acham que eu sou vigoroso até demais. E eu sou assim na advocacia, eu sou da tribuna, também sou duro, sou leal, mas sou duro. Sabe qual é o problema, Conde? Ser feliz no Brasil é um murro no estômago das pessoas. Ninguém pode ser feliz num país desigual, num país tão triste, num país onde você tem uma população carcerária vivendo em situação desumana. E eu temo em ser feliz. Eu gosto da poesia, eu gosto da vida, eu gosto das pessoas que eu convivo. Então, assim, essa é uma coisa que, se você, eu tenho uma visão poética da vida que não me deixa nem um segundo fora da realidade, ao contrário. Sabe assim, eu penso que eu trago, de certa forma, a realidade para um mundo que é o meu mundo real, porque sabe a maior crítica que eu faço hoje? É que esses fascistas que coordenam o Brasil criaram um mundo imaginário, um mundo fake, onde, por exemplo, um presidente da República irresponsável e assassino tem a coragem de falar uma mentira sobre o Tribunal de Contas da União, sabendo que é mentira, mas ele está falando aquilo de forma pensada, estruturada, para quem? Para esse gado que o segue e para depois difundir isso nas fake news e nessas coisas inacreditáveis da internet. Então, como é que eu vou lutar contra esse mundo que eu não consigo sequer entender? Eu luto com o lúdico, eu luto com a realidade, com as possibilidades que eu tenho de enfrentamento político. Tenho uma relação política. Eu não faço política partidária, nunca fiz. Mas tenho uma relação política muito boa. Eu já advoguei para mais de 90 governadores, 4 presidentes da República, vários senadores da República. E eu me apresento para fazer essa discussão. Quando o Prerrogativa precisou falar lá com presidentes do Senado e da Câmara, eu liguei para eles e, com muita honra, me atenderam e tal. Porque essa discussão, Conde, no mundo democrático, ela é necessária. Agora, eu posso fazê-la de duas formas. Ou faço de forma raivosa, e aí eu caio no lugar comum dessa mesmice desses bolsonaristas ignorantes, e eu não faço isso. Ou eu faço de uma forma correta, no meu ponto de vista, séria, profunda, mas também usando a poesia, usando esses disfarces que nós temos para poder os enfrentamentos. E o que aconteceu? Eu sempre li poesia a vida inteira, todo dia, com as mais diversas intensidades, dependendo do momento e tal. Mas na pandemia, eu me isolei realmente. Eu moro num lugar, essa aí é a visão da minha casa, do meu jardim, e eu tenho o privilégio, assim, moro com a minha mulher, que é uma figura, além de encantadora, uma grande intelectual e uma humanista fantástica, facílimo de viver, um filho de 15 anos de idade, que é a alegria da minha vida, mas eu vivo com todas as angústias, Conde,
que são próprias nossas. Eu sou uma geração que fracassou. Eu vou legar para o Brasil um Brasil muito pior. Então, assim, o isolamento me fez, num dado momento, uma angústia que não cabia em mim. E eu precisava encontrar uma forma de fazer um enfrentamento. E dentre as formas que eu encontrei, além de escrever, e você me ajudou muito com lives, com debate e tal, eu resolvi ler poesia ao final da tarde. Isso já tem quase 2 anos, 1 ano e meio mais, 1 ano e meio. E eu comecei a ler e gravava essa poesia. Gravava 5, 6, 7, 8. Para você ler 5, 6, 7 poesias, você lê 20, 30, 40, 50. Então, era uma parte boa do meu tempo. Assim. No final da tarde, eu me dedicava a mim, à poesia. Sabe assim, a poesia é um dique, né, para conter os... Eu escrevo sobre isso. Eu não gosto de ficar falando de mim, mas aí aconteceu uma coisa eu tenho. Deixa eu ler esse teu poema aqui, que está aqui comigo. Eu quero ter o prazer de ler. A poesia é um dique para não transbordarmos, uma pá para recolhermos os escombros, um sonho para as noites em desvario, um disfarce para sermos o fingidor, um mote para distrair-nos do eterno, ou simplesmente a companheira de todas as horas. É muito bonito isso aí. Eu escrevi isso quando eu fiz um convite dos 50 anos. O meu convite de 50 anos foi um livro de poesia que eu mandei para todos os meus amigos à época. Infelizmente, não te conhecia, não se teria recebido. E eu fiz um livro de poesia e eu apresentei a poesia para muitos deles. Mas aí o que eu fiz, Conde? Eu comecei a recitar poesia e gravar. E comecei a mandar para 2, 3, 4, 5, 10 amigos e tal. E aquilo foi crescendo, as pessoas pediam para mandar, alguns amigos começaram a comentar. E aí eu fiz essa lista de transmissão. Hoje eu tenho, todo final de tarde, eu recito e eu mando para, talvez para, sei lá, 800 pessoas, 1.000 pessoas, por incrível que pareça. Né? E é muito legal, porque às vezes eu estou num restaurante e encontro uma pessoa que eu tenho pouco contato, mas que entrou na lista porque está em tal contato, e fala assim: olha, eu leio todo dia eu recito a sua poesia, eu escuto a sua poesia à noite, ou eu escuto a sua poesia de manhã. E virou uma coisa legal, assim. E eu comecei a receber uma coisa muito interessante, amigos meus que são da área, mas são poetas, me mandam entradas interessantes, assim. Era só uma recitação de poesia. Hoje tem... Eles sugerem poesias para vocês, é isso? Fala, lê essa aqui. Ele me manda assim, olha, uma entrada com a poesia que ele faz uma composição bonita e tal. Eu tenho hoje 10, 15 entradas que eu digo assim, antes de eu começar a minha poesia, eu ponho um pontozinho, poesias ao final da tarde, entendeu? Eu acho o maior livro da história, assim, eu fico muito impressionado. Eu Desassossego é um livro que eu fico imaginando assim, se eu tivesse um dia que escolher uma coisa para me acompanhar na ilha, que é uma coisa sempre que as pessoas brincam, eu ficaria bem com ele, assim, por uns 50 anos e tal. É muito impressionante, porque você pode ler de uma forma não sistemática, né? Uma coisa que impressiona muito. E o Fernando Pessoa talvez seja a figura mais óbvia, até porque são vários, né? Quando eu era menino, eu era adolescente apaixonado por Alberto Caeiro e tal. Depois deixei de ser tão lúdico, que a vida é cruel, passei a gostar de outros, Fernando Pessoa na pessoa de outros heterônimos e tal, mas assim, sem abandonar o Manuel de Barros, sem abandonar... O Manuel de Barros, para mim, é um caeiro brasileiro, né? O Manuel você chegou a conhecer? Porque ele morava no Planalto, né? Infelizmente, não. Eu tenho amigos que conviveram com ele e eu nunca tive essa oportunidade. Seria uma coisa, para mim, incrível. Eu sou muito apaixonado pelo Manuel de Barros. Acho que ele define... Ele é um caeiro brasileiro, a melhor expressão que eu acho que eu tenho para ele. Mas eu acho que a questão da poesia, ela tem Para você ter uma ideia, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um aniversário, na época o Brasil era feliz, o Brasil você podia ser feliz. Hoje você não pode ser feliz, é um soco na cara das pessoas você ser feliz. Eu me lembro que eu fiz uma festa que eu contratei o Museu da Literatura, aqui de São Paulo, e foi uma coisa linda, porque nós fizemos uma tenda enorme sobre poesia. E o presente que eu me dei, Conde, eu contratei uma professora de literatura em Minas Gerais, eu sou de Patos de Minas, e ela
pesquisou, garimpou todos os sebos de Minas, a meu pedido, e achou 670 livros de poesia. E eu me dei 500 livros de poesia de presente. Então, essa é a minha identidade com a poesia, quer dizer, é uma companhia de vida mesmo. Né? E isso aí é a possibilidade, Conde. Eu não posso dizer que vivi um isolamento se não fosse pelo sentimento pessoal que eu tenho, da tristeza e do sofrimento que eu sei que está acontecendo no Brasil. Porque eu tenho 20 mil metros, à beira do lago, eu tenho 2 bibliotecas enormes, eu tenho um monte de livro de poesia, eu tenho esse monte de pássaro. E eu tenho esse sentimento do mundo, né? Quer dizer, sabe por que eu gosto de você, quando desde a primeira vez que eu ouvi? Porque eu acho que a gente tem o mesmo sentimento do mundo. Não adianta a gente brigar contra o sentimento do mundo, mas também não adianta a gente tentar conviver quem tem um sentimento diferente da gente. Não dá, você é muito novo, pode ainda. Eu estou numa fase da vida que eu quero fazer alguma coisa positiva para o país. Eu quero recitar poesia, mas eu quero recitar poesia que tenha uma ressonância com a realidade do Brasil. Sabe assim, eu fico muito impressionado de ver como as pessoas endureceram o coração, como as pessoas perderam a capacidade de ser lúdicas, de acreditar. Não, nós temos que continuar essa eterna luta nossa através da poesia, do diálogo, da literatura. Por isso é que eu gosto, assim, você me honrou citando um texto último meu, eu falo isso, vamos enfrentá-los com muita literatura, com muita poesia, porque os bárbaros não suportam a literatura. Essa é a forma que nós temos de vencê-los, entendeu? O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola.